Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahu Etion HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, neste segundo comentário da Parashá Kitzá, quer dizer, então levarás, nós vamos agora meditar no texto da Torá que se encontra em Shemot, Êxodo, capítulo 32, no verso 7. Nesse momento, o povo de Israel já estava adorando lá no pé do monte, próximo ao pé do monte, o bezerro de ouro, e o Eterno avisa a Moisés que o povo se corrompeu. Então vamos lá, Êxodo 32, 7. Então disse o Eterno a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Eterno a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Nesse momento aqui, o Eterno está falando com Moisés: olha, eu vou destruir esse povo, vou consumir, e vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Então, é como se o Eterno estivesse dizendo para Moisés: eu vou apagar, não vai ser mais Israel, vai ser Moisés agora que vai ser a origem desse povo. Mas Moisés intercedeu pelo povo. Agora no verso 11, vamos ver o que Moisés falou, mesmo sendo comunicado pelo Eterno que o povo tinha se desviado. No verso 11, Moisés, porém, suplicou ao Eterno, seu Deus, e disse: ó Eterno, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado. E aqui no verso 14 o Eterno diz: então o Eterno arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então, queridos, você observa que Moisés, o Eterno tinha falado com Moisés, o Eterno tinha falado com Moisés: eu vou riscar, não vai ser o povo de Abraão, de Isaque e de Jacó, vai ser o povo de Moisés. Mas Moisés diz: não faça isso. Aí Moisés ainda fala no verso 13: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos. Aleluia. Moisés intercedeu por aquele povo. Aí Moisés desce do monte Sinai, e vê o povo em danças, adorando o bezerro de ouro, despido. Olha que situação, como nós lemos na Parashá. E Moisés, ele vai e manda destruir o bezerro de ouro, e chama os que são do Eterno, no verso 26, e se apresenta a ele. Todos os filhos de Levi, a tribo de Levi permaneceu fiel, e Moisés manda matar todos os idólatras. Os idólatras foram mortos, cerca de 3.000 homens, e ali, meus amados, Moisés volta a subir o Monte Sinai, porque ele, quando desceu, havia também arremessado as tábuas da Torá, e havia as tábuas se partido. E aí Moisés vai com novas tábuas, subir o monte, pedir que o Eterno venha escrever nas tábuas as mesmas palavras. E ali, meus amados, nós vemos que Moisés, ele diz para o povo: olha, depois de todo esse juízo, destruir o bezerro, matar os idólatras, daquela decepção de ver o povo, adorando o bezerro, despido, e com danças, toda aquela orgia, Moisés aí, depois de todo esse juízo, Moisés, no verso 30, diz assim, Êxodo 32, 30, e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado,
Agora, porém, subirei ao Eterno, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Eterno no monte e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então Moisés pediu para o Eterno perdoar o povo e colocou como garantia o nome dele no livro da vida. Olha que coisa tremenda. Então disse o Eterno a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Eterno povo, por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Então, queridos, você observa que Moisés, num primeiro momento, o Eterno diz para ele: olha, eu vou destruir esse povo e vou te fazer uma grande nação. Moisés não aceita isso. Moisés diz: não, lembra-te da promessa que fizeste a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés desce, vê aquela decepção, aquela idolatria, aquela orgia. Depois dos juízos realizados, bezerros destruídos, idólatras foram mortos. Moisés sobe de novo ao monte e ali suplica o favor do Eterno. E até diz: Eterno, perdoa esse povo, senão risca o meu nome do livro da vida. Como que Moisés dizendo assim: eu perco a minha salvação, mas perdoa esse povo. Mas o Eterno disse: a quem pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. E ali, meus irmãos, Moisés mostrou que ele era um grande intercessor. Orava mesmo com aquele povo tendo cometido um gravíssimo pecado. Moisés intercedeu por ele. E isso é o papel do servo de Deus. Isso é o papel da serva de Deus. Tem muitos que quando vem o outro no pecado, já vão querer orar para que ele seja destruído. Não, você tem que dizer para ele: olha, você está errado, mas você deve orar por ele. Louvado seja Deus. Deve orar para Deus fortificá-lo, para Deus ajudá-lo. Nós temos aqui exemplos na Bíblia de servos de Deus, como é o caso de Abraão, que estava numa terra estranha, estava diante de um rei estranho, peregrinando ali nas terras de Abimeleque, que era mais poderoso que Abraão. Mas ali diz, irmãos, que orou Abraão a Deus, no capítulo 20 de Gênesis, verso 17, porque as mulheres da terra de Abimeleque, e a própria mulher de Abimeleque, não gerava filhos. E diz aqui, e a própria mulher de Abraão também não gerava. Mas Abraão, no capítulo 20, verso 17 de Gênesis, diz assim: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Eterno havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então você vê que Abraão orou nos dois últimos versículos do capítulo 20, e no primeiro versículo do capítulo, e o Eterno ouviu a oração de Abraão. Abraão orou pelos estranhos, pelos estrangeiros, mais fortes até do que ele naquela época, mas ali, e o Eterno atendeu a oração de Abraão. Então, Abraão ficou feliz. Olha, as mulheres da terra de Abimeleque, a própria mulher de Abimeleque, que tinha a madre fechada, gerou. Que maravilha! Mas a minha não gerou, mas ele não murmurou, ele não pensou nisso, ele orou, coração aberto. Tanto é que no verso seguinte da Bíblia, isso foi no final do capítulo 20, agora no início do capítulo 21, verso 1, diz assim: e o Eterno visitou a Sara como tinha dito, e fez o Eterno a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Então o Eterno atendeu a oração de Abraão pelos estrangeiros, e no versículo seguinte abriu a madre de Sara. Por quê? Abraão orou pelo estrangeiro, pelo pecador. Porque aquele Abimeleque, ele não era servo do Eterno, mas Abraão orou por ele. Aleluia! E o Eterno abençoou Abraão por isso. Aleluia! Nós vemos aqui no livro de Jó, meus amados, e nós sabemos que a história de Jó é tremenda, porque os amigos de Jó, quando Jó perdeu tudo
tudo que tinha de propriedade, perdeu todos os seus filhos e perdeu sua saúde. Os 3 amigos de Jó, que não eram amigos, mas ficavam perturbando, tentando Jó totalmente doente, sendo julgado pelo Eterno ali, sendo fiel ao Eterno. Mas Jó orava pelos seus amigos, por aqueles amigos que na verdade pareciam mais inimigos. E ali diz, irmão, no capítulo 42 de Jó, verso 10, e o Eterno virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Eterno acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Aleluia! Quando Jó orava por aqueles amigos que na verdade eram verdadeiros inimigos, naquela oração, por aqueles que eram praticamente seus adversários, o Eterno viu nisso um grande motivo de abençoar Jó. Então, quando ele orava, aqui diz, e o Eterno virou o cativeiro de Jó, quando? Aqui está escrito, quando ele orava pelos seus amigos. E o Eterno acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Aleluia! Jó orava pelos seus adversários, porque na verdade eles se colocaram como adversários de Jó. E o Eterno abençoou Jó. Abraão orou por aqueles estrangeiros ímpios, e o Eterno abençoou Abraão. Aleluia! E nós vemos aqui, irmãos, que nós devemos orar, aleluia, por todos, meus irmãos. Orar por todos. Aleluia! Aqui diz em Efésios, por todos, inclusive, não só pelos estrangeiros, mas também por todos os santos, todos os servos. E isso está em Efésios, né, meus amados? Capítulo 6, no verso 18, que diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então você vê, Abraão orou pelo ímpio, Jó orou pelos seus amigos, que na verdade eram inimigos, e o Eterno abençoou. Aqui Paulo diz, orar pelos santos, por todos os servos. Meu Deus, irmão, nós temos que orar pelos servos, e às vezes tem lugares, tem servos que veem outros servos como inimigos. Meu Deus, isso aí é crítico. Amém? Isso é terrível. Mas aqui Paulo diz, orai com súplica por todos os santos. 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, Paulo já não fala para orar por todos os santos, ele fala para orar por todos os homens. 1 Timóteo 2,1, ele diz assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, por todas as pessoas, todos os seres humanos. Então, este é o versículo que Paulo fala, meus irmãos, e a responsabilidade do servo de Deus de orar por todos. Irmãos, oração contra alguém é feitiçaria. Orar para Deus castigar, Deus não está nisso, meus irmãos. A oração da Bíblia é a oração a favor. Aleluia. E aqui você vê em Tiago, capítulo 5, no verso 16, o presbítero Tiago diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Quando as pessoas oram um pelos outros, são sarados. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Abraão orou por Abimeleque, e aí a esposa dele gerou. Jó orou por aqueles inimigos que mais pareciam amigos, que mais pareciam inimigos, e o Eterno sarou Jó. E aqui Tiago diz, orai um pelos outros, para que sareis. Não é só a oração que vai pedir para sarar, não. Quando você ora um pelo outro, quem está orando recebe cura de Deus. Aleluia! Filipenses, meus amados, no capítulo 4, no verso 6, o apóstolo Paulo diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Não fique inquieto. Moisés podia estar muito inquieto por aquele pecado do povo, mas o que ele fez? Ele orou pelo povo. Aleluia!
Tá, aqui diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Alguma coisa pode estar te inquietando. Ore a Deus, porque o Eterno, Ele estará ouvindo a sua oração. E como diz aqui o próprio Yeshua, meus irmãos, no capítulo 15 de João, verso 7, ele diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, que a palavra de Yeshua esteja em nós e nós estejamos em Yeshua para que nossas petições sejam aceitas, mas petições em prol de todos, meus irmãos, seja amigo, seja inimigo, de todas as pessoas, e cumprindo o que o próprio Yeshua falou em Mateus, capítulo 5, no verso 44, que ele diz assim, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Que maravilha! Queridos, nós precisamos colocar em prática esta oração, a oração pelo próximo. O próximo sendo ímpio, como foi Abraão, e Abraão recebeu a bênção de Deus. O próximo se portando como inimigo, como no caso de Jó, dos amigos de Jó que se portavam como inimigos, e Jó foi abençoado por Deus. Aleluia! Como o próprio Tiago, meus irmãos, ele fala aqui, orai uns pelos outros para que sareis. Você, quando ora pelo teu próximo, a favor dele, o Eterno te cura, meu irmão. O Eterno te cura, minha irmã. Meus amados, que façamos que nem Moisés, aleluia, que orou por aquele povo, mesmo aquele povo tendo pecado. E dessa forma, Moisés se tornou a principal referência do povo de Israel. Por quê? Porque ele foi um intercessor, orou a favor daquele povo, mesmo aquele povo tendo cometido um gravíssimo pecado. Que nós sejamos instrumentos de oração, que nem vários que tem na Bíblia. Daniel 9 pede perdão pelo pecado do povo. Daniel capítulo 9, Daniel ora pedindo perdão pelo pecado do povo. Esta é a oração do servo e da serva de Deus, para que sejais curados e abençoados. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Que Deus abençoe a todos. Amém e amém.